Olá, 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 bom dia, alunos! Professor Rodrigo aqui, mais uma vez, com Geografia agora, nosso capítulo 7, falando sobre o espaço industrial e comercial do Brasil, ok? Já peguem o livro de vocês, marca texto, o lápis e a caneta para marcarem e fazer as anotações que vocês acharem necessárias, ok? Então, vamos começar falando sobre o processo de industrialização do Brasil e primeiro sobre os tipos de indústrias, tá? Como a gente sabe, a indústria é um setor secundário da economia, que é, na verdade, a transformação de uma matéria-prima em produtos para o consumo de pessoas ou empresas, tá? Para produzir esses produtos, uma indústria recebe matéria-prima da agricultura, da pecuária ou do extrativismo e transforma essas matérias-primas em os mais diversos produtos. Atualmente existem vários tipos de indústria, mas podemos classificar elas de diversas maneiras. Vamos usar agora uma classificação que faz uso de a natureza dos produtos produzidos, ok? Então vamos lá, começando pela indústria de base e de bens de produção. É o tipo de indústria que pega a matéria-prima direto na natureza e transforma em um produto semi-acabado, tá? Por exemplo, a indústria metalúrgica, que recebe ferro e manganês e transforma ele em aço esse que vai ser usado em outros produtos por outros tipos de indústrias, como máquinas, peças de veículos, entre vários outros tipos. As indústrias de bens de capital ou indústrias intermediárias são indústrias que recebem produtos de matéria-prima vindos das indústrias metalúrgicas e transformam isso em produtos como autopeças, ferramentas e máquinas em geral. E temos também as indústrias de bens de consumo ou bens finais. Esse tipo de indústria produz produtos acabados, tá? Prontos para ser vendidos para os consumidores, ok? A gente pode dividir elas em dois tipos. As de bens de consumo duráveis, como carros, eletrodomésticos e móveis, produtos que vão ser usados várias e várias vezes pelos consumidores, e as de bens não duráveis, como alimentos e medicamentos, que serão usados pelos consumidores por um curto período de tempo. Sobre os fatores que influenciam na concentração da industrial, eles têm vários. Os principais a gente vai falar aqui. Primeiro, concentração de mão de obra, que são os trabalhadores. As indústrias vão justamente para lugares onde elas encontrarão mão de obra, trabalhadores para movimentar suas fábricas. A proximidade com o mercado consumidor, tá? Pois isso facilita o consumo de seus produtos. 3. A eficácia dos meios de transportes, tá? As fábricas e as indústrias precisam levar os seus produtos para as lojas, para o seu consumidor final. Então é importante para elas estar próximo a rodovias, a portos e a aeroportos. Presença de incentivos governamentais. Indústrias preferem geralmente lugares onde governos locais, estaduais e municipais oferecem garantias e incentivos, como impostos mais baratos. E, por último, a proximidade com fontes de matéria-prima e energia, que barateia muito o custo da produção. Tá? A evolução industrial no Brasil. A industrialização no Brasil começou ali no final do século XIX, volta em 1880 e 1890, mas ela veio se desenvolver com mais força iniciando sim
a partir de 1930, quando os lucros vindos da atividade cafeeira, que na época era a principal atividade econômica do Brasil, favoreceram a industrialização brasileira em seu início. Durante as décadas de 1940 e 1950, o governo federal investiu bastante em infraestrutura, principalmente rodovias e portos, que são fundamentais para a industrialização. Além do surgimento da CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional, e da Petrobras, que ajudaram a criar condições para o desenvolvimento de vários tipos de indústria no Brasil. A partir dos anos 1950, a indústria começou a se expandir muito rapidamente, principalmente nos estados da região sudeste, São Paulo e Rio de Janeiro. Atualmente, a distribuição das indústrias brasileiras acontece de forma desigual, tá? Existem regiões com grande número de indústrias e outras onde a industrialização é bem pequena ou quase praticamente inexistente. Vários fatores favorecem a concentração industrial das indústrias. Fatores históricos, como no caso dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo, que concentram grandes áreas industriais por serem os primeiros locais onde a indústria no Brasil surgiu. A partir da década de 1970, com o crescimento do número de empresas transnacionais e estrangeiras, empresas de outros países que abriram filiais aqui no Brasil, começou a acontecer uma leve e gradual dispersão das indústrias pelo território do país, saindo do eixo Rio-São Paulo e indo para lugares como Goiânia, Porto Alegre, região de Salvador, Pernambuco, Manaus, entre vários outros lugares. Atualmente, existe um número considerável de empresas altamente tecnológicas no Brasil. Elas se concentram em áreas chamadas tecnopolos, como o São Bernardo do Campo, no estado de São Paulo. Este que fica perto de centros de pesquisa, como o ITA e o INPE. Outro importante centro tecnológico é a cidade de Campinas, também no estado de São Paulo, que conta com uma excelente localização, mais ou menos 100 km da cidade de São Paulo, além de possuir uma das principais universidades do país, a Unicamp. Bons estudos, espero que vocês tenham conhecido um pouco sobre a indústria brasileira, como ela veio se formando ao longo do tempo. Em caso de dúvidas, estarei aqui para ajudá-los. Um abraço, até a próxima.